Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Coube, nossa página no Facebook, lembramos que a partir de amanhã, dia 13, também no YouTube, teremos a nossa transmissão, dia de Nossa Senhora de Fátima, assim esperamos. E caso a equipe técnica não diga o contrário, senão nós esperamos o momento oportuno. Compartilhe agora, clique no coração, curta essa transmissão para que outros corações, para que outras pessoas também possam partilhar esta palavra de vida. Estamos nos aproximando da Ascensão do Senhor e também da festa de Pentecostes. E como ouvimos na munição, no comentário de entrada dessa missa, são os discursos de despedida de Jesus. A paz que Jesus ressuscitado garante e entrega aos seus discípulos não é uma paz cômoda, não é uma paz que permite ficar na indiferença, não é uma paz que nos descompromete com a vida de cada dia. Pelo contrário, a paz é dom do ressuscitado. Mas quem acolhe esta paz deve renunciar dentro de si todas as pretensões bélicas, guerra, deve desarmar o próprio coração, deve entrar nessa lógica do Pai que Jesus revelou. Eles queriam um grande rei, muitos esperavam um Messias bélico, guerreiro, armamentista. Outros achavam que o cumprimento das prescrições legais, ponto por ponto da lei, apressaria a vinda desse Messias legalista. Mas Jesus revela o rosto de um Deus desconhecido. O coração do Pai revelado por Jesus é de um Deus que se abaixa, que lava os pés, que fala com franqueza com a samaritana à beira do poço, no calor do meio-dia, que tem coragem de ir na casa de Zaqueu, ladrão, que não impede a pecadora pública de lavar seus pés, enxugá-los com lágrimas, que renuncia o julgamento cuja sentença já estava dada por aqueles homens que queriam apedrejar a mulher adúltera, que se interte com as crianças, as acolhe em seu colo, em seu abraço. Adonai, o Deus do templo, o Deus do Santo dos Santos, o Deus terrível e temível, longe, distante. Essa imagem de Deus, esse Deus a ser temido, esse Deus que se confundia com os opressores, tanto judaicos como romanos, tanto a opressão religiosa como a opressão política, Jesus desconstruiu. Jesus derrubou a imagem de um Deus que pouco se importa com a obra de suas mãos. A encarnação do Verbo, a vida e o ministério de Jesus nos mostrou que Deus se importa. Deus armou Shekinah, sua tenda entre nós. E uma vez que Deus entra na nossa história, toda a história se dignifica, toda a história se torna divina, uma história de salvação. Ele mostra o olhar e o rosto de um Deus compassivo, misericordioso, que não tem medo de passear entre os homens, de sujar seus pés, que é humano até as últimas consequências do que significa ser humano. Chora, sente fome, tem momentos de ira,
não tem medo de dizer a verdade. Deus está perto. E depois que Jesus visitou nossa história, caminhou por nossas estradas, depois que esse Galileu nos mostrou o rosto de Deus, se nós quisermos sermos fiéis à revelação, ao Deus de Jesus Cristo, nós não podemos continuar pregando ou usando o nome de Deus para justificar ideologias, teologias, políticas, práticas de ódio, de exclusão. Práticas de morte. Há poucos dias nós ouvimos Jesus declarar: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não basta dizer eu creio em Deus. Nós cremos no Deus de Jesus Cristo, no Deus que Jesus Cristo revelou com o seu coração e com a sua prática. Há muitos pregadores, há muitos políticos, há muitos pastores, há muitos autodenominados bispos que insistem em fazer prosélitos e encher suas igrejas, seus bolsos e suas contas bancárias, pregando o medo, pregando um Deus à imagem e semelhança da maldade de seus corações, negando o ministério, a prática de Jesus, que veio para os pobres e os deserdados desta terra. Hoje, mais do que nunca, amados irmãos, se faz necessário redescobrir, converter-se ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E essa conversão só é possível no Espírito. Por isso a vinda do Paráclito como advogado, que desmascara, que faz ruir todas as ideias de Deus, todas as tentativas de aprisionar Deus nas nossas cercas e nossos muros, todo o desejo de um Deus à nossa imagem e semelhança. Jesus revela-nos o coração do Pai, o Espírito nos revela a prática, a vida, o reino que Jesus pregou. E termino lembrando que na vida de São Leopoldo, esse homem pequenino, esse frade capuchinho, que passou a maior parte da sua vida no confessionário, as pessoas aflitas encontraram o olhar do Pai, o perdão do Pai, a graça santificante, a graça de recomeçar. São Leopoldo amou a igreja, São Leopoldo amou as pessoas humanas e deu sua vida para que elas encontrassem a paz. Quantas vezes esse pequeno frade pronunciou esta frase sacramental: vá em paz e não peques mais. Eu te absolvo, eu te perdoo, eu perdoo os teus pecados. Quanto ele amou e esperou que chegasse a unidade da igreja do Oriente e do Ocidente. Entregou no seu testamento sua vida pela unidade, se imolou pela unidade da igreja. Que nesse tempo de tanto ódio, de tanta divisão, São Leopoldo nos inspire. São Leopoldo nos ajude a revelar o rosto do Pai misericordioso, o rosto do Pai que Jesus mostrou. Eu e o Pai somos um. Que a Trindade nos dê a graça de vivermos nessa comunhão. Amém.